Algumas pessoas não vivem ansiosas. Elas vivem em estado de espera, como se algo fosse acontecer, como se algo precisasse ser evitado, mesmo quando nada está acontecendo. A ansiedade nem sempre começa como medo. Às vezes começa como atenção demais, a mente aberta demais, o corpo pronto demais, silenciosamente. No início, isso quase parece normal. Você apenas percebe que não consegue relaxar por completo. Mesmo nos momentos tranquilos, algo permanece ligado. Você se senta. O corpo para, mas a mente continua em pé. Não há um pensamento claro, não há uma ameaça definida, só uma sensação difusa de que baixar a guarda não é seguro. Então você permanece atento, sem saber exatamente ao quê. A ansiedade verdadeira não chega gritando. Ela se instala como fundo, como um estado interno constante que passa a acompanhar tudo. Você acorda e já sente o corpo um pouco tenso. Nada específico, apenas tenso. A respiração não está errada, mas também não está solta. Os músculos não doem, mas nunca descansam por inteiro. Você vive funcionando, cumpre tarefas, resolve coisas. Por fora, tudo acontece normalmente. Por dentro, há uma vigilância contínua. A mente observa, antecipando, simulando, prevendo. Ela tenta evitar futuros possíveis, antes mesmo de saber se eles virão. Isso não parece medo, parece responsabilidade, parece cuidado, mas cansa. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de atividade externa, vem da necessidade constante de estar preparado. Preparado para responder, preparado para lidar, preparado para aguentar. A ansiedade se esconde aí. Não no ataque, não no pânico, mas nesse preparo permanente que nunca se encerra. Você sente isso nos pequenos detalhes, na dificuldade de aproveitar o silêncio, na inquietação quando não há nada para fazer, como se o vazio fosse perigoso. A mente não gosta de espaços abertos quando aprendeu que algo ruim pode surgir deles. Então ela preenche, com pensamentos, com hipóteses, com controle. Pensar vira uma forma de proteção. Você pensa para não sentir, pensa para não ser pego de surpresa, pensa para manter tudo sob controle, mesmo que isso custe energia. A ansiedade começa quando a mente aprende que relaxar é arriscado. Talvez não por algo que aconteceu uma vez, mas por algo que se repetiu. Pequenas pressões, exigências constantes, expectativas nunca satisfeitas. Um ambiente onde errar custava caro, onde falhar não era uma opção segura. A mente aprende rápido. Ela aprende a vigiar, a se antecipar, a nunca baixar totalmente a guarda. E esse aprendizado permanece, mesmo quando o perigo já não existe, mesmo quando a vida mudou. O corpo continua reagindo como se ainda fosse necessário estar alerta. Essa é a raiz silenciosa da ansiedade. Não o medo do futuro, mas a memória de que o passado não permitia descanso. A ansiedade não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que já aconteceu e nunca foi realmente processado. A mente carrega isso como um estado, um modo de funcionamento. Você começa a viver com a sensação de que algo está sempre fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo. O problema não é o mundo externo, é o estado interno que não se atualizou. A mente continua funcionando como se ainda precisasse se proteger. Isso cria um desalinhamento silencioso. Você vive num presente com uma mente presa a antigos padrões de sobrevivência, e isso se manifesta como ansiedade. Não intensa o tempo todo, mas constante, uma tensão de base, uma inquietação leve, uma dificuldade de se sentir seguro por dentro. Você percebe isso quando tenta descansar. O corpo até para, mas a mente não confia no descanso. Ela fica atenta, observando, pronta para intervir, como se baixar a guarda fosse uma ameaça. A ansiedade nasce dessa desconfiança interna. A mente não confia no momento presente, não confia no silêncio, não confia na estabilidade. Então ela cria movimento, mesmo quando não há necessidade. Pensamentos surgem, cenários são simulados,
Problemas são antecipados, tudo para evitar ser surpreendido. Esse estado vai se tornando normal. Você se acostuma a viver um pouco tenso. Acha que faz parte da personalidade, acha que é jeito seu, mas não é identidade, é adaptação. Uma adaptação que se prolongou demais. Com o tempo, a ansiedade deixa de ser percebida como ansiedade. Vira apenas cansaço, irritação, dificuldade de se concentrar, uma sensação de estar sempre no limite. Você não sabe exatamente do que, só sabe que está. A raiz psicológica da ansiedade não é excesso de pensamento, é excesso de controle. A necessidade de prever tudo porque, em algum momento, não prever custou caro. A mente tenta evitar repetir uma dor antiga, mesmo que essa dor não esteja mais presente. Ela vive no passado, tentando proteger o futuro. E nesse movimento, o presente se perde. Você vive sempre um pouco à frente, nunca totalmente aqui. Isso cria uma desconexão sutil. Você está presente fisicamente, mas mentalmente está sempre preparando algo. Preparando respostas, preparando reações, preparando defesas. Esse preparo constante drena a energia e cria a sensação de que viver é cansativo. Não porque a vida é pesada, mas porque a mente nunca descansa dentro dela. A ansiedade verdadeira não é uma explosão emocional, é uma contração contínua. Uma contração que se mantém mesmo quando não há ameaça. Você percebe isso no corpo, na respiração curta, nos ombros elevados, na mandíbula tensa. O corpo reage a algo que a mente já nem sabe mais explicar. É apenas o estado. A mente não pergunta se ainda é necessário estar assim. Ela apenas continua, porque aprendeu que esse estado mantém você funcionando. E funcionar virou prioridade. Sentir ficou em segundo plano. A ansiedade se fortalece quando a mente não se permite sentir-se vulnerável, porque sentir vulnerabilidade já foi perigoso. Então ela cria rigidez. Controle emocional, controle mental, controle comportamental. Tudo isso parece força, mas custa caro. Custa espontaneidade, custa leveza, custa presença. A ansiedade se alimenta da tentativa de evitar qualquer sensação de perda de controle. E quanto mais você tenta controlar, mais o sistema fica tenso. Isso não é percebido de imediato, é gradual. Você apenas sente que algo nunca se solta completamente, que nunca há descanso pleno. A raiz está aí, não no medo irracional, mas na incapacidade de se sentir seguro internamente. Seguro o suficiente para baixar a guarda, seguro o suficiente para não pensar em tudo, seguro o suficiente para apenas estar. A ansiedade surge quando o sistema interno permanece em modo de proteção, mesmo sem necessidade atual, e isso cria um ruído constante. Você vive atento, mesmo quando tudo está calmo, e essa atenção contínua vira desgaste. A mente começa a confundir vigilância com existência. Você vive vigiando, observando, controlando, e esquece como é existir sentindo. Isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos. Por isso é tão difícil perceber a raiz. Você sente os sintomas, mas não vê a origem, porque a origem não é um evento, é um estado aprendido. Um estado que se instalou como forma de sobreviver emocionalmente e que permaneceu, mesmo quando sobreviver já não era o único objetivo. A ansiedade é o eco de um tempo em que relaxar não era possível, e esse eco continua ressoando dentro da mente, mesmo agora. A raiz psicológica da ansiedade não está no excesso de medo, está na ausência de segurança interna. A mente não se sente em casa dentro do próprio corpo. Ela se mantém de prontidão, como alguém que nunca desfez as malas. Isso acontece quando, em algum ponto, o ambiente interno deixou de ser previsível. Não necessariamente perigoso, mas instável. Você aprendeu sem perceber que relaxar podia custar caro, que baixar a guarda abria espaço para algo que você não sabia lidar. Então a mente assumiu o controle. Ela passou a observar tudo, a antecipar tudo, a tentar reduzir qualquer possibilidade de surpresa. Esse é o núcleo da ansiedade.
Não o medo do que pode acontecer, mas a necessidade de estar preparado para tudo. A mente cria cenários porque não confia no improviso emocional. Ela prefere pensar demais do que sentir sem controle. Por isso, a ansiedade não se apresenta como um sentimento claro. Ela se manifesta como um estado de leve tensão permanente, de vigilância suave, de atenção excessiva. Você não está em pânico, está atento demais. A mente não permite descanso profundo, porque descanso exige confiança, e confiança interna não foi construída. Talvez porque suas emoções não tiveram espaço. Talvez porque você precisou ser forte cedo demais. Talvez porque não havia margem para errar. A mente aprende a sobreviver assim. Ela cria regras silenciosas. Não se exponha demais. Não relaxe demais. Não confie demais. Essas regras não são conscientes, mas moldam tudo. Moldam a forma como você respira, como reage, como pensa. O corpo vive em estado de prontidão baixa, nunca em alerta máximo, nunca em repouso total. Isso cria desgaste contínuo. Você sente cansaço sem causa aparente, irritação sem motivo claro, uma inquietação que não se resolve. Porque a origem não está fora, está na relação que a mente tem com o sentir. A ansiedade cresce quando sentir é visto como risco. Então a mente se antecipa para evitar sentir demais. Ela prefere controlar do que permitir. Isso cria uma desconexão interna. Você começa a viver mais na cabeça do que no corpo, pensando sobre a vida em vez de estar nela. Esse deslocamento interno faz com que tudo pareça um pouco distante, até as coisas boas. Você se pergunta por que não consegue relaxar. Porque nunca se sente completamente seguro, porque a mente não desliga. A resposta não está em pensamentos específicos, está no estado geral. A mente está em modo de proteção prolongado. Ela não sabe mais diferenciar perigo real de desconforto emocional. Tudo vira algo a ser gerenciado. Sentimentos são tratados como problemas, sensações como ameaças potenciais. A ansiedade se mantém viva porque a mente não confia no fluxo natural das coisas. Ela tenta prever, evitar, controlar. E quanto mais controla, mais tensa fica. Esse ciclo é silencioso. Não há crise aberta, não há colapso visível. Há apenas um desgaste interno que vai se acumulando. Você sente que nunca está totalmente à vontade, nem consigo mesmo. Existe sempre algo a ajustar. Algo a monitorar, algo a segurar. A mente não permite a entrega, porque entrega implica vulnerabilidade, e vulnerabilidade já foi perigosa. Essa é a parte mais profunda da ansiedade. Não o medo de algo externo, mas a recusa interna de se permitir sentir sem defesas. A ansiedade se alimenta dessa recusa. Ela se mantém enquanto a mente acredita que precisa estar no controle o tempo todo. Isso afeta a identidade. Você começa a se ver como alguém naturalmente tenso, preocupado, inquieto. Mas isso não é quem você é. É o estado em que sua mente ficou presa. Um estado aprendido, reforçado, mantido por muito tempo. A mente não questiona mais esse estado. Ela apenas opera dentro dele. Você vive em alerta emocional, mesmo quando tudo está bem. E isso cria uma sensação estranha. Você sabe que não há perigo, mas sente como se houvesse. Esse desalinhamento confunde. Você tenta se acalmar racionalmente, mas não funciona, porque a raiz não é racional, é corporal, emocional, histórica. A ansiedade não quer explicações, ela quer segurança. Segurança que não foi construída porque sentir nunca foi totalmente seguro. A mente aprendeu a compensar isso com controle, mas controle não cria segurança, cria rigidez, e rigidez cansa. Você começa a perceber que não está apenas ansioso, está contraído. Contraído por dentro. Essa contração não se solta com força de vontade. Ela se solta quando é compreendida. Quando você percebe que a ansiedade não é inimiga, é um sinal.
um sinal de que sua mente viveu tempo demais em modo de proteção. Essa compreensão não traz alívio imediato, mas traz clareza. Você entende por que o silêncio incomoda, por que o descanso parece estranho, por que relaxar exige esforço. Você entende que não é fraqueza, é adaptação prolongada. A mente fez o que precisava fazer, mas continuou fazendo mesmo quando o contexto mudou. Essa percepção muda algo, não fora, dentro. Você começa a perceber os momentos em que a mente se antecipa sem necessidade, em que o corpo se contrai automaticamente. Você não tenta corrigir, apenas percebe. E essa percepção cria espaço. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Nesse espaço, a ansiedade perde um pouco da força, não porque foi combatida, mas porque foi vista. A raiz começa a se revelar quando você entende que a ansiedade não é excesso de emoção, é falta de segurança interna. E segurança não se força, ela se constrói, aos poucos, a partir do reconhecimento. A mente começa a aprender algo novo, que talvez não seja mais necessário estar sempre em alerta. Essa aprendizagem é lenta, silenciosa, mas começa. E mesmo que a ansiedade ainda esteja ali, algo muda na forma como você a sente. Ela deixa de ser um mistério, deixa de ser um inimigo invisível. Você entende. E essa compreensão permanece, mesmo quando o ruído volta, mesmo quando a mente acelera novamente. Ela permanece como um fundo calmo, lembrando que a ansiedade não define você. Ela apenas mostra onde sua mente aprendeu a se proteger demais. E esse entendimento continua ecoando mesmo depois do silêncio.